Opa, eu sou o Guilherme da turma 03B e hoje eu vou apresentar o meu projeto final da primeira unidade, que é o menu. Para começar, eu vou começar explicando essas duas primeiras functions aqui. A setup, ela basicamente vai criar é como está escrito, create canvas, ela vai criar um canvas, que é no caso esse quadrado azul aqui, de certo tamanho. No caso, esse aqui equivale à largura do Canva e esse à altura. Aí, se eu quiser, eu posso mudar aqui. Eu posso mudar a largura. Se eu quiser, sei lá, botar 800 aqui, vai mudar todo o negócio, mas vai ficar enorme aqui. Ou eu posso mudar a vertical também para 500, aí vai aumentar ainda mais para baixo. Fica desse jeito. Enfim. Eu fiz no 400 por 400, que é o básico. E cadê meu mouse? E vamos lá. E a Draw, ela é uma função que ela fica basicamente redesenhando a tela infinitamente, sem parar. Por isso que é possível fazer o menu com ela. Pronto. Aí eu vou explicar esse negócio de tela depois. Vou começar explicando como eu fiz essa primeira tela do meu menu. Depois eu falo sobre a troca de telas. Primeiro eu usei o background, que ele basicamente vai mudar a cor dessa parte desse fundo aqui do meu Canva. Por isso que o Canva, por isso que está azul, né? Porque eu mudei aqui a cor, eu posso mexer muito nessas coisas aqui. Eu posso botar preto, posso botar branco, mas eu optei pela azul claro. Depois disso, eu usei a text size. O que ela faz? É meio autoexplicativo, mas ela simplesmente muda o tamanho da letra. Aqui eu escolhi o tamanho 40 e depois eu usei a text. O que ela faz? A primeira parte da text eu escrevo o string nela, eu escrevi projeto, e essa segunda e essa terceira parte equivale aqui a coordenada x no plano do Canva e essa coordenada y. Aí no caso o x é aqui, 105, né? 105 e o 50 é aqui. Aí ela vai desenhar a palavra escrita projeto. Depois eu usei o push pop. O push pop ele basicamente isola alguma coisa que eu não quero que se misture com o resto do código, porque pode dar alguma coisa errada e tal. Aí aqui o que eu queria fazer? Eu queria colorir o botão. Sempre que meu mouse entra no retângulo do botão, ele vai colorir, ele vai mudar de cor. Aí o que eu fiz? Primeiro eu usei o fio, que o que o fio faz? Ele colore alguma coisa com alguma cor. Aí aqui esse 200 é o número da cor, no caso é um cinzinha meio claro. Aí depois eu usei o if, que é um comando condicional, que se isso aqui for verdade, ele vai colorir dessa cor, que é um cinza ainda mais claro que essa. E por último eu criei um retângulo. No caso, se eu não quisesse colorir, se só botasse normal, na lógica, eu primeiro tenho que colorir e depois colocar o retângulo. Porque se eu colocar inverso vai dar errado, vai dar errado. Aí, o que eu fiz? Usei o if e botei. Se meu mouse de x é a coordenada x que está no meu mouse, for maior ou igual a 125, que 125 é aqui, e se ele for menor ou igual a 275, que no caso, eu tenho que explicar aqui, né, no retângulo. O retângulo, a primeira coordenada equivale ao x no Canva, e a segunda ao y. Aqui, a terceira é a largura do retângulo, e a quarta a altura do retângulo. E esse 10 aqui para fazer um retângulo, você só precisa desses primeiros quatro aqui. Esse aqui é só um mais, que tá vendo esse arredondamento do retângulo? É isso que ele faz, ele arredonda o retângulo desse jeito. Enfim, aí para eu fazer ele colorir no botão nas coordenadas que eu quero,
eu simplesmente boto a inicial, a coordenada X que ele começa, somado com a final, que vai ser onde ele vai terminar. Aí aqui vai ser 125 mais 150, vai terminar em 275. 120 mais 50, 170. Aí ele vai captar o meu eixo X e o meu eixo Y certinho aqui. Aí depois, text size, botei o tamanho 20. Usei o texto, aí escrevi jogar e botei na coordenada para ficar centralizado aqui no botão. Ficou aqui. Meu primeiro botão foi criado, o botão jogar foi criado. Aí depois eu fiz o mesmo esquema mais duas vezes. Usei o push pop para isolar essa parte do código que eu não quero que se misture. Colori com esse cinza clarinho. Fiz o condicional. Se meu mouse X for maior ou igual a 125 e menor que 275 e maior ou igual a 190 e menor ou igual a 240, ele vai colorir com esse cinza mais claro, ainda mais claro. Pronto. Aí eu fiz mais uma vez, colorido e branco. No caso, eu acho que eu posso tirar esse fio white. Acho que posso, mas ele vai colorido e branco meu texto de instruções. Colori o texto, escolhi o tamanho do texto, escrevi o texto e botei as coordenadas que ele tem que ficar aqui. Aí mais uma vez, push pop para isolar esse comando, que eu só quero que ele colora, que ele faça colorir esse retângulozinho. E fiz a mesma coisa, colorido de cinza, fiz a condicional, que se ele estiver dentro dessas coordenadas aqui especificamente, ele vai colorir com cinza mais claro. E criei o retângulo, né? Aqui eu também criei o retângulo. Criei o retângulo, coordenada X, coordenada Y, largura, altura e borda arredondada. Pronto. Depois disso, eu escrevi text size, escolhi o tamanho e botei o texto de créditos. O string, coordenada X, coordenada Y. Pronto. A primeira tela aqui foi feita. Aí, para eu fazer o comando a troca de telas, eu tenho que criar a variável tela aqui em cima. Tenho que criar a variável tela. E eu classifiquei a tela como tela inicial, que essa primeira tela, eu classifiquei ela como tela inicial. Isso vai ser fundamental para fazer minha troca de telas. Pronto. Essa é a minha tela inicial. Aí, para eu fazer a troca de telas, eu preciso da function mouse click, que está bem aqui embaixo. Cadê mouse click? Mouse click, pronto. Pronto, tá aqui o que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz é, se a tela for igual a tela, é porque isso aqui eu tenho que explicar depois, isso aqui. É porque como são várias telas, se eu não classificar a tela que vai estar os botões, isso vai dar uma mexida no sistema. Se eu tirar todos os if igual tela, aí vai dar BO, porque como eu posso explicar? Sim, é porque se eu tirar isso, qualquer botão em qualquer tela eu vou poder clicar e, tipo assim, se tiver um botão aqui em outra tela, eu clicar aqui, ele vai fazer o comando da outra tela e vai deixar um programa bem espalhafatoso. Enfim. Então, se a tela for igual à tela inicial, eu vou fazer é igual a coordenada que eu usei para colorir. Aí é porque a function mouse clicked é autoexplicativo, é a função que captura o clique do mouse. Então, nas coordenadas do primeiro botão, que é o botão de jogar, eu vou para a tela começo de jogo. A tela do começo de jogo, no caso, é a minha segunda tela, que eu já tenho que criar a segunda tela. É o se não, porque tenho que usar if, porque é o primeiro if da primeira tela, que vai ser a tela igual a tela inicial. Aí, se não for a tela inicial, vai ser a tela do começo de jogo. Aí vai ser se não, para todas as telas. Aí pronto. Aí eu crio a minha segunda tela, que é o começo de jogo, e coloco aqui no mouse clicker que quando
se eu clicar nessas coordenadas aqui, a minha tela vai ser igual ao começo de jogo. Então ela vai mudar para a tela começo de jogo. E eu fiz isso mais 2 vezes para os outros 2 botões. Se meu mouse estiver nas coordenadas do segundo botão, não, se eu clicar nas coordenadas do meu segundo botão, ela vai para a tela instruções. Se eu clicar na coordenada do meu terceiro botão, ela vai para a tela créditos. No caso, esse y igual a 400 eu tenho que explicar depois. Bom, então explicando tela por tela. Vou começar explicando o que eu fiz na tela créditos. Agora. Pronto, tela créditos. Perceba que na tela créditos a minha foto com as coisas falando que eu sou aluno e tal, sobe debaixo da tela. Isso, tá pior. Certo. Então, o que eu fiz para... Primeiro, eu criei... para a tela créditos, eu criei outro background, no caso da mesma cor, escolhi o tamanho do texto, botei o string créditos e as coordenadas x e y dele, e depois, o que eu queria fazer aqui, eu queria que a minha imagem e o texto, a legenda da minha imagem viesse de baixo e fosse subindo, igual realmente uma tela de créditos. Então o que eu fiz? Aqui em cima eu criei a variável y, que é a coordenada y, e classifiquei ela como sendo igual a 400. 400 é porque ela é o limite do campo aqui. Aí o limite do campo é sempre que sempre que vier, vai vir aqui de baixo. Aí depois eu criei a variável descida, que vai ser igual a 1, mas vou explicar ela depois, calma aí. Else if, pronto. Aí o que eu fiz? Aí eu criei as coordenadas do meu texto. No caso, já eu explico esse eu aqui, que é outra variável. Aí eu criei fingi que isso aqui é um retângulo, por enquanto. Eu botei a coordenada x, botei a coordenada y e botei a largura e a altura. E aqui no texto também. Botei o tamanho do texto, escrevi ele e usei o comando /m para ele pular uma linha para baixo. Aqui é um Guilherme Medeiros, pulei a linha. Função programador, pulei a linha. Matrícula, turma 03B, pulando linha. Aí aqui eu botei a coordenada x e na coordenada y eu botei ela sendo igual à variável que eu criei lá em cima. Então isso aqui vai ser igual a 400. Isso aqui eu botei 400 menos 10 porque eu quero que ela descida, no caso vai ser a subida da tela, mas é porque como está subtraindo, eu classifiquei como descida, mas vai ser subida. Enfim, vou até mudar isso depois. Vai ser a subida. Aí, como a variável é igual a 400, então ela vai vir de baixo e vai subindo, porque eu fiz isso aqui. Eu primeiro botei o if y maior que 100, porque eu quero que ela pare exatamente no 100. Enquanto ela for maior que 100, isso aqui vai acontecer. Quando for menor que 100, vai parar de acontecer. Aí eu usei o y igual a y menos descida. Então, vai ser, como está na função draw, vai estar redesenhando para sempre. Então, vai ser esse 400. Cadê? Esse 400 vai estar subtraindo 1 para sempre, até que essa condição aqui seja falsa. Aí, como isso acontece, ele vai descendo a tela, vai subindo a tela. Pronto, é isso que acontece. Aí, eu botei uma imagem minha aí, eu tive, para fazer essa imagem, eu usei a function preload. Aí, como é que ela funciona? Aqui, vai ter a foto aqui, eu vou ter que pegar a foto, dar upload nela, classificar ela como uma variável para eu chamar quando eu quiser a variável. No caso, eu acho que eu esqueci de explicar a variável, mas variável é um comando que armazena dados. Então, aqui eu armazenei tela como igual tela inicial, aqui Vitória, não expliquei isso, variável eu, simplesmente eu, só para deixar ela aqui, variável igual a 400,
variável y igual a 400, variável descida igual a 1. Pronto. Aí eu deixei a variável aqui fora e aqui dentro eu atribuí com igual um valor, eu atribuí essa imagem. Aí eu tenho que usar o loudimage e botar dentro do parênteses o nome do arquivo. Pronto, aí eu fiz isso. Aí aqui embaixo, nos créditos, eu só botei o outro comando que é o image, que ele vai só chamar a foto. E pronto. Aí eu chamo a variável que eu tô. Eu chamo eu. Aí eu boto a coordenada x, a coordenada y, largura e altura. Aí aqui o y-10 é porque eu queria que o y ficasse um pouquinho acima desse texto. E aqui y para fazer o comando de subida de tela. E aqui no finalzinho eu usei outro push pop porque eu queria fazer outro botão, que é o botão de voltar. Aí eu push pop para isolar esse código de texto aqui do resto do programa. Aí se meu mouse estiver nessa coordenada, ele vai colorir do cinza claro. E aqui o retângulo que eu criei de novo, mesmo esquema, x, y, largura, altura e borda arredondada. Aí voltou para a tela inicial. Como é que voltou isso? Aí no caso, deixa eu ir para o mouse clicked aqui, function mouse clicked. Pronto. Aí ó, agora eu posso explicar esse y igual a 400, porque se eu não tivesse isso, ó, vou tirar isso aqui. Se eu tirar isso, ó, ele vai subir, vai ficar aqui em cima. Aí se eu clicar e voltar, ele não vai mais fazer a descida de tela. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu botei... Oxi. Pronto. Eu botei que sempre que eu clico no botão de créditos, o meu y vai ser igual a 400. Então é meio que ele sempre vai fazer esse ciclo. Sempre que eu clicar no créditos, ele vai vir aqui de baixo até lá em cima, usando a lógica que eu fiz ali do y igual a y menos descida. E aqui, cadê? No de créditos, cadê o botão? Cadê a tela de créditos? Tela de créditos, cadê minha tela de créditos? Ah, sim, é bem pequena minha tela de créditos. Eu vi agora, tá aqui. Pronto. Aí aqui é a mesma ideia lá de cima, é o if tela igual a créditos. Mas por que é igual e não igual? Porque o igual equivale a igual. E o igual normal ele serve no JavaScript para atribuir valor a alguma coisa. Aí se eu botar, é tipo aqui, cadê? Ali que tá y igual a 400. Oxi. Y igual a 400. Eu atribuí o valor de y a 400. Mas igual só serve para ser exatamente uma igualdade. Pronto. Aí aqui eu fiz. É o mesmo esquema do que eu fiz para colorir o fio. Só que aqui é a function mouse clicked. Se eu clicar nas coordenadas do botão voltar, a minha tela vai ser igual à tela inicial. Aí pronto, eu volto para a minha tela inicial. Aí é isso que acontece. Essa foi minha tela de créditos. Agora eu vou explicar a tela de instruções. Pronto, fiz a tela de instruções. Primeira coisa que eu fiz, aqui é o background, colori aqui embaixo. Aí eu fiz de novo o botão voltar. Eu usei Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais fácil. Aí ficou na mesma coordenada, mesmo negocinho. Mas de novo o botão voltar. Aí o que eu fiz? Push pop. Colori com cinza. Criei o retângulo. X, Y, largura, altura, borda arredondada. E fiz o condicional. Se meu botão estiver exatamente estiver enquadrado em todas essas coordenadas aqui, do mouse X, dos dois mouse X e dos dois mouse Y, ele vai colorir.
E no caso a mesma coisa, se eu mostrar, e a mesma coisa do mouse clicker, a mesma ideia, a mesma coisa na verdade. Cadê mouse clicker? Pronto, tô na tela de instruções. É até igual, o crédito e instruções, só muda, é igual. Se eu clicar se eu clicar nas coordenadas desse número aqui, se for maior ou igual 275, menor ou igual 375 mouse de x, e mouse de y for maior ou igual 300 e menor ou igual 350, ele vai voltar para a tela inicial. A mesma coisa acontece nas instruções e no jogar. Aí agora eu vou explicar o botão jogar, que é na minha tela de começo de jogo. Cadê? Aí quer dizer, eu esqueci de explicar no caso. Aí aqui, a meio grosso modo, eu só criei vários textos que eu queria as minhas instruções, eu expliquei o jogo. Aí o que eu fiz agora? Eu colori todo o texto de branco. Aí esse fio vai servir para todos os textos que estão aqui. Servir para todos os textos. E fiz vários text size e text size 12, eu botei bem-vindo ao quiz que vai testar seu conhecimento em várias áreas. Eu botei o emoji de cérebro, as coordenadas x e a coordenada y lá em cima. Aqui eu usei text size 12, botei um pontinho, falei que o jogo terá duas fases. Usei o barra N para pular a linha e falei fase 1, fase 2, coordenada x, y, text size 12 de novo, pulei. Escrevi as perguntas, como vai funcionar. E aqui eu no final botei boa sorte, espero que você seja capaz de completar todo o meu quiz. Pronto, foi a tela de instruções. Agora eu vou explicar a tela de começo de jogo. Cliquei no botão jogar, é o mesmo esquema. Se eu clicar no botão jogar e ele estiver nas coordenadas, ele enquadrar como verdadeiro, que está nas coordenadas do mouse de X, no mouse de X, no mouse de Y certinho, vai para o botão começo de jogo. Aqui é a mesma coisa, tem esse negócio de sempre, essa troca de tela sempre, tenho que criar várias telas. Aí o começo é sempre o mesmo, eu boto o mesmo background, aí aqui no caso, botei o títulozinho aqui em cima, text size quiz, que é o que foi a ideia do meu jogo, que eu fiz um quiz. Aí text quiz, coordenada x e y. A mesma coisa, fiz o push pop para isolar uma parte do código para não misturar com as outras. E fiz aqui colorido de 200, criei o meu retângulo. No caso aqui está o do botão voltar, que botei nas mesmas coordenadas dos outros voltares aqui. Voltar, voltar. Aí eu voltar, push pop, colori, fiz. Se ele for maior ou igual a 275, menor ou igual a 375 e maior ou igual no x e no y, for maior ou igual a 300 e menor ou igual a 350, ele vai colorir de cinza claro. Aqui está, coordenada x, y, largura, altura do retângulo, borda arredondada. Aí eu colori o texto, escolhi o tamanho, botei a string voltar, isso. E aqui eu fiz do meu botão maior, que é o botão começar. É a mesma coisa, aqui é só botão por enquanto, não tem nada muito elaborado. Colori meu fio, colori com fio, fiz a condicional do if, que se isso aqui for verdadeiro, ele vai colorir de cinza claro, e botei o retângulo, e criei o retângulo. Aí esse eu vou começar. Aí a mesma coisa no mouse clicker. Se eu clicar, né, e nessas coordenadas aqui, que vai ser verdadeiro, ele vai mudar para outra tela. No caso a tela vai ser function mouse clicker e a tela vai ser tela pergunta 1, eu acho. Aqui ó, tô na tela começo de jogo. Isso aqui é do voltar. Se eu clicar nas coordenadas do voltar, ele volta para a tela inicial. E se eu clicar nas coordenadas do começar, ele vai para a tela menu de fases. Aí pronto, estou na tela menu de fases. Aí na tela menu de fases, o que eu fiz na tela menu de fases? Criei o background, fiz o tamanho do texto, fases, botei aqui em cima.
Aqui o botão voltar de novo, se eu continuar falando sobre voltar vai ficar muito repetitivo isso. Então, a mesma coisa. O mesmo lugar, as mesmas coordenadas, fiz o push pop do fio e colori. Enfim, aí o que eu fiz aqui? Agora eu não usei o quadrado, eu usei um círculo. Aí como eu quis colorir todos os botões, eu fiz um push pop. Fiz um push pop de novo. Aí o que eu fiz? Eu colori com fio da mesma cor. Aí eu usei o comando dist dentro do if dessa vez. Porque o que o comando do dist faz? O dist ele vai traçar a distância entre dois pontos. Aí eu quero colorir aqui dentro. Aí ele vai, esse valor aqui equivale a x1 e esse a y1. Esse a x2 e esse a y2. Aí ele vai traçar a distância de x até 100. E no caso, porque o 100, ele tá bem no 100, 160, ele tá bem no centro do círculo. Quer dizer, eu tenho que explicar o círculo primeiro, né? Aqui é a coordenada x do y, o x do círculo, aqui é a y, e 150 é o diâmetro do círculo. Então o raio dele é 75. Então, aqui bem no meio é a coordenada 100, 160. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar aqui a minha distância, mouse de x, mouse de y. As coordenadas 100, 100 e 160 tem que ser menor igual ao raio do círculo. Porque em qualquer local que eu clicar, que eu botar meu mouse, ele vai colorir. Porque eu estou traçando a distância. Essa distância sempre vai ser menor ou igual ao raio. Vai ser sempre menor ou igual ao raio. Porque aqui é 100. Até aqui, eu acho que é 100, 150. Até aqui vai ser 75 aqui. Se eu traçar a distância aqui vai ser 75. Isso aí mesmo. Aí 100, 160 menor ou igual a 75. Certo. Aí eu criei o texto, botei isso da fase 1. Pronto. Esse comando desse segundo círculo da fase eu explico depois. Eu vou para pergunta 1 logo. Aí pergunta 1. Cadê a pergunta 1? Pergunta 1, deixa eu ver. Pergunta 1. Vou para pergunta 1 logo. Aqui no mouse click eu fiz a mesma coisa. No caso aqui eu usei a distância. Eu botei esse mesmo comando lá. Se o botão que eu clicar estiver nessa distância, nessa distância, e se eu clicar e essa distância for menor ou igual a 75, ele vai mudar para tela pergunta 1. Cadê? Tela pergunta 1. Aqui é o menu de fase. Se eu clicar nisso aqui, essa é a tela pergunta 1. Aí se eu clicar no voltar, vai para o começo de jogo. Vai voltar para o quiz aqui. Começar. Pronto. Cliquei na pergunta na fase 1. Pronto, começou o meu quiz. Aqui eu estou na pergunta 1. É o que eu fiz na pergunta 1. Eu fiz o background, colori com azul mais escuro e fiz a minha primeira pergunta, que o primeiro tema vai ser informática ou programação. Aí eu colori de preto e fiz meu texto de preto aqui embaixo, string, x, y, coordenadas aqui. Colori de branco. Fiz meu texto e fiz aqui minha pergunta aqui em cima. No caso eu usei o /n para o texto não ultrapassar aqui, veio aqui para baixo e pronto. Aqui basicamente é mexida de botões aqui na tela aqui. É para trocar de telas. O que eu fiz? Eu fiz a tela de erro e fiz a tela de acerto. Aí aqui, no caso aqui antes, é a mesma coisa. Colori o botão, colori os 4 botões aqui. If, se tiver dentro dessa coordenada, ele vai colorir disso. Se tiver aí, e dentro eu botei a pergunta, ou a resposta, as alternativas. Aí, deixa eu pensar. Tá, eu botei aqui. O que é HTML e qual a sua principal função no desenvolvimento web?
Se eu clicar, vai ter 3 errados e uma certa. Aí o que eu fiz na minha function mouse clicker? No caso antes eu colori todos os botões, botei as coordenadas certinho. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai colorir desse jeito, no A, B, C e D. Pronto. Aí no mouse clicker, na minha tela, é os if tela igual pergunta 1. Se meu mouse X for igual a resposta certa, que no caso o que é HTML com a sua principal função de desenvolvimento web, a resposta certa é que ela é uma linguagem de marcação usada para estruturar e organizar o conteúdo das páginas web. Essa é a resposta certa. Aí ele vai para a tela pergunta 2. Mas é os if, né? Se não for a pergunta certa, se eu clicar em qualquer no A, B ou D, que são as respostas erradas, se eu clicar nessa, ou eu usei o barra, que ele significa ou, eu tinha usado o i comercial aqui nos outros, que i comercial é i, né? Tipo assim, se isso aqui for igual a 1 e a distância for isso aqui vai ser verdadeiro, vai ir para essa tela aqui. Aqui é ou. Então, qualquer condição dessa, se qualquer um dessas for atendida, ele vai para a tela erro. Pronto. Bum, cliquei na errada. Tela erro. Vamos explicar a tela erro. Tela erro. A tela erro. Pronto. É uma tela bem simples. Eu usei. Eu fiz o. Eu criei o background com a cor vermelha para dar destaque, né, pro erro. Botei 2 emojis nas cordas. Botei o tamanho, botei 2 emojis aqui para ficar um círculo com X. E fiz o botão tente novamente. Colori ele usando post pop e fiz o condicional para colorir ele. Fiz o text size e o texto tente novamente. Aí aqui na tela erro, se eu clicar no tente novamente, cadê a tela erro? Tela créditos, começo de jogo, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Não tô achando minha tela erro. Calma. Ah, tá aqui, tela erro. Achei. Se a tela estiver na tela erro, tela igual a erro, e aí eu criei aqui no mouse clique ali igual o fio. Se essa condição for verdadeira, se eu clicar nessas e se o meu clique estiver dentro dessas coordenadas, eu vou para a tela menu de fase. Voltou para cá. Aqui é a mesma coisa. Na A, B e D, que são as erradas, ele volta para a tela tente novamente, e na tente novamente eu volto para a tela de fase. Aí eu fiz isso e aí quando você acessa, vai ser duas fases. A fase 1 tem 2 perguntas, a fase 2 tem 2 perguntas também. Aí no caso, eu estou na tela pergunta 1. Pergunta 1. Estou aqui pergunta 1. Resposta certa, essa letra C. Cliquei na letra C. Ela vai para a tela pergunta 2. Eita, o computador está descarregando. Espera aí que eu vou ter que pegar o carregador do computador do notebook. Rapidinho. Pronto. Coube? Ou não cabe esse? Isso é errado. Cadê? Senão o notebook vai descarregar no meio da explicação, que é sacanagem. Vou pegar o outro. Ai, ai.
Voltei. Peguei o carregador. Certo. Aí lá. Calma aí. Jogar, fase 1, pergunta 1. Menu de fase, se eu clicar no botão do círculo, vai para pergunta 1. Aí pronto, tô na pergunta 1. Aí se eu clicar na resposta certa, eu botei no condicional aqui as coordenadas da resposta certa. Aí se o meu clique estiver dentro dessas coordenadas, ele vai para a pergunta 2. Aí a pergunta 2 é outra pergunta sobre programação, né? Pronto, eu fiz aqui o mesmo background, botei o mesmo negócio de texto aqui embaixo, tem informática / programação, e vixe, vi agora, minha câmera travou. Será que tem como mexer nela para ajeitar? Deixa eu ver aqui. Então foi uma câmera horrível. Voltou. Certo. Pronto, voltando aqui. Desculpa. Aí eu fiz aqui o texto. Quais alternativas abaixo você escreve corretamente? Pulei ali com /n. O funcionamento do comando em JavaScript. Aí fiz 4 push pops com fio e condicional dentro para colorir eles. E no mouse clicked eu botei a mesma coisa. As 3 respostas erradas vai estar com ou. Aí se for resposta errada, vai vir para a tela de erro, vai ser o tente novamente. Se for para a tela de acerto, ou se acertar, se for para clicar na resposta correta, vai estar coordenada, vai ter o intervalo das coordenadas, vai ser a correta e vai ir para a tela de acerto. No caso, vou explicar a tela de acerto. É aqui, quais alternativas abaixo se escreve corretamente o funcionamento do comando JavaScript. If, alert, var, number. O number é usado para converter valores sem números no JavaScript. Pronto, tela de acerto. Vim para a tela de acerto. Agora deixa eu mostrar aqui antes como é que está no mouse clique de novo, né? Só para... Cadê? Pergunta 2 está aqui. Essa aqui eu vou explicar depois. Se meu mouse de X se o clique do meu mouse estiver dentro dos dois intervalos, ele vai para a tela de acerto. Se estiver dentro desse intervalo, ou desse intervalo, ele vai para a tela de erro. Tente novamente. Aí, certo? Continuar. Aí, tela de continuar é básico. No mesmo esquema da tela de erro. Fiz o background, agora verde. Escolhi o tamanho do texto e botei um emoji de certinho. Botei as coordenadas, fiz o push pop e criei o botão continuar. Aí o botão continuar, fiz as coordenadas dele, colori ele. E no mouse clicker a mesma coisa. Botei o condicional, a mesma coisa com o fio. Se meu clique estiver dentro desse intervalo, ele vai para o menu de fases. Aí desbloqueou a fase 2. Aí agora eu tenho que explicar no menu de fases como é que funciona esse desbloqueio da fase 2. Pronto, tá aqui. Cadê? Menu de fases. Pronto, aqui eu fiz esse negócio enorme aqui. Primeiro, eu queria que tivesse uma fase bloqueada. Depois que eu fizesse certa coisa, ele desbloqueasse essa fase. Aí o que eu fiz? Eu criei a variável vitória aqui em cima e classifiquei ela como igual a 0. Aí agora, o que eu fiz? Eu fiz um if bem grande. Então, se a minha vitória for igual a 1, vai acontecer isso. Se não,
vai acontecer isso. Aí no caso, como a vitória é igual a zero, ele está na parte do C não. Aí o que eu fiz? Aí aqui eu só fiz um círculo. Eu colori, fiz o círculo, coordenada x e y e o diâmetro, colori ele, botei o text size e fiz o cadeado aqui com emoji. Aí, para a vitória ser igual a 1 e ele virar o 2, o que eu fiz? Eu botei aqui embaixo. Cadê? Vitória igual a 1. Pronto. Eu botei na pergunta 2. Eu podia botar no continuar também. Mas botei aqui. Quando eu marco essa resposta correta na pergunta 2, além da minha tela ir para a tela de acerto, minha vitória vai ser igual a 1. Aí como minha vitória é igual a 1, a minha condicional aqui vai ser verdadeira no menu de fases. Agora, a minha vitória é igual a 1. Então, ele não vai entrar mais no caso do else, que é o círculo cadeado. Vai entrar no meu caso, que agora... Aí vai entrar no meu caso agora que eu posso entrar nela. Aí o que eu fiz? Eu fiz o push pop para colorir. Fiz a mesma coisa do botão 1. Usei a distância do mouse X e Y com a coordenada X e Y. Botei no raio e colori. Colori o texto do botão do número 2, da letra 2, né, que não é um número. E fiz isso. Aí agora eu posso clicar nela e começar a segunda fase. Mas para isso eu também tive que botar algo no mouse click, porque ó, tá no menu de fases. Cadê o botão no menu de fases? Pronto, tem aqui do menu de fases. Se a minha distância for essa, se o meu if, isso aqui é do primeiro botão da letra 1, do número 1. Se eu clicar nele, vai para a tela pergunta 1. Aí que eu faço, bum. Agora, aí o segundo botão antes estava desbloqueado, né? Aí antes eu podia morrer de clicar que não ia acontecer nada. Por quê? Porque eu fiz aqui a condição, porque além do meu clique estar dentro da diferença de distância aqui para o raio, a minha vitória também tem que ser igual a 1. Então, para desbloquear a minha segunda fase, eu tenho que passar pelas duas primeiras perguntas para desbloquear aqui. Aí agora, que eu fiz todo esse jogo de if, eu posso ir para a pergunta 3. Pronto. Aí, aqui é a parte mais simples, né? Agora, cadê? Aqui eu fui para a pergunta 3. Primeira pergunta sobre esportes. Criei o background com azulzinho. Botei aqui embaixo temos esportes, colori com preto, botei as coordenadas dele e o string. Aí, colori meu texto da pergunta e fiz as alternativas. Aí agora é o mesmo esquema da minha primeira fase. As 3 erradas vão para a tela de erro e a correta vai para a tela de acerto. Aí eu colori do mesmo jeito das outras, botei cada texto dentro do seu retângulo de botão e pronto. Quais as opções abaixo representam o papel do árbitro de assistência bandeirinha em uma partida de futebol. Aí está aqui, pergunta 3. Pergunta 3. A resposta certa vai para a tela 4 e as erradas vão para a tela de erro. Aqui, qual a função do bandeirinha? A função do bandeirinha é ajudar o árbitro indicando o lance como impedimento de saída de bola com tape. Se eu clicar nessa, eu vou para a minha pergunta 4. Se eu clicar em qualquer uma dessas, eu vou para a tela de erro. Tento novamente, eu volto para o menu de fase. Pum. Cliquei na certa, fui para a tela 4. A tela 4 é a mesma ideia. Praticamente. É a mesma ideia. Com alternativas abaixo apresenta informação, pulei a linha verdadeira sobre os esportes mencionados. Aí tem esportes aqui embaixo, tudinho. Aí pronto. As erradas vão para a tela de erro e a correta vai para a tela de acerto, porque eu só botei que na segunda pergunta ele vai para a tela de acerto, né?
As outras vão, como eu posso dizer, seguir o caminho das perguntas. Aqui, qual a alternativa baixa correta? Vôlei apenas capitão de 100 pontos errado. Aí aqui, pá, aí qualquer uma errada vai dar potente novamente. E a correta eita, a correta é: no futebol, o árbitro pode expulsar o jogador diretamente com cartão vermelho. Pronto, aí vai até de acerto. Eu acho que não faltou eu explicar nada. Tem esse console.log aqui só para captar onde é que eu clico no mouse para aparecer aqui. E acho que é isso, né? Falta explicar alguma coisa? Eu expliquei que essa quadrada aqui é necessária para os botões não misturarem. Se não, em qualquer tela, se eu clicar, sei lá, clicar em jogar, eu posso clicar em começar também sem querer, se não tiver esse condicional aqui. E é isso, eu acho. Acho que não tem mais nada. É isso. Obrigado. Esse foi o vídeo do meu menu. Espero que tenha gostado.